Graças a Deus. Boa noite. Boa noite a você que está aqui, boa noite a você que está em casa. É um prazer ter você conosco. Que você que ainda não preparou a sua ceia, você que está em casa, querido, se você falar assim, mas eu estou tão inávido para participar da ceia do Senhor, eu quero que você lembre uma coisa. Eu quero que você lembre de alguém que estava na mesa com Jesus, Judas. E ele saiu dali para trair Jesus. Talvez aos nossos olhos era a pessoa mais inapta para estar sentado na mesa com Jesus. Então, meu querido, lembre-se de uma coisa: nós vamos fazer a ceia logo depois da palavra, e eu quero ministrar força a você. Nosso desejo, a nossa oração, minha e da Ana, é que Deus nesse momento da ceia possa ministrar força, possa ministrar fé, possa ministrar esperança. Que o pão, assim como Elias comeu um pão que deu força para ele caminhar 40 dias em direção àquilo que Deus tinha mandado ele fazer, que nesse momento da ceia Deus possa ministrar força, para que você tenha perseverança de continuar caminhando em direção àquilo que Deus tem mandado você fazer, em direção aos desafios que estão à sua frente. Então você vai ter um tempo para correr, pegar um pão, pegar um suco de uva e preparar para esse momento, mas não fique sem participar, não fique sem participar. Francisco, que você lá de Bom Jardim, Francisco, participa da ceia, tá? Participa da ceia, esse vai ser um momento especial para você. Queridos, nós estamos na campanha Luz na Escuridão. Há muitos anos atrás, eu fui verificar no Google, quando foi que tinha passado esse filme. Foi em 1982, alguns que estão aqui talvez não tinham nem nascido ainda, né? Isso é um absurdo quando eu penso isso, né? E você pensa, poxa, como você amadureceu. Mas em 1982 passou um filme no cinema, na televisão, que fez muito sucesso. Era um filme de suspense, era um filme, não sei se ele está no quadro de suspense ou terror, mas eu sou péssimo em inglês, tá? Mas o nome do filme é Poltergeist, o Fenômeno. E existia uma situação espiritual, que espíritos começaram a entrar em contato com a família, com uma criança através da televisão, e esses espíritos levaram a criança. Só que a pessoa que veio lá, vamos dizer assim, libertar a família de tudo aquilo, dizia para a mãe dizer para a criança: não vá para a luz, não vá para a luz, porque naquele filme a luz representava algo ruim, algo ruim. Estar na luz naquele momento, para aquela ficção, significava estar no lugar ruim. Só que quando você fala de luz, você precisa lembrar, o novo tema da minha mensagem é siga a luz, vá para a luz. Esse é o tema da minha mensagem, siga a luz. Eu quero que você esteja com as seguintes palavras de Jesus no coração. João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Antes de nós continuarmos, melhor dizendo, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos apresentar a Tua palavra diante do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, mas eu quero te pedir que o Senhor possa, Espírito Santo, vivificar esta palavra, de forma que ela seja significativa para nós, para todos que estão nos ouvindo. Que o Senhor tire todo e qualquer tipo de bloqueio da mente, para que esta palavra seja revelada ao coração, para que essa palavra não chegue apenas à mente, mas que ela possa chegar ao Espírito, como uma revelação do Senhor. Nós queremos rogar que o Senhor esteja ministrando de uma forma especial, neste momento, as nossas vidas. Que a nossa mente esteja voltada para o Senhor neste momento, no nome de Jesus, no nome de Jesus.
João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz assim: Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Vamos ler de novo esse texto. Eu gostaria que você que está em casa, que você que está aqui, repetisse comigo. Jesus voltou a falar ao povo e disse, repete aí: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Então, a primeira coisa que eu quero que você tenha na cabeça e no coração é que Jesus se coloca ou se intitula como sendo a luz do mundo. Então, se eu perguntar para você, quem é a luz do mundo? Você vai falar Jesus. Jesus é a luz do mundo porque Ele mesmo disse que Ele era a luz do mundo. Só que Ele fala o seguinte, que aquele que segui-lo não vai andar no escuro, pois terão a luz da vida. Olha que coisa fantástica. Pois terão a luz da vida. Por isso que eu digo para você, siga a luz. E quando eu digo para você, siga a luz, siga a Jesus. Agora, você precisa se perguntar, por que eu preciso seguir a Jesus? Porque Ele já disse que se você o segui-lo, você não vai andar no escuro, mas você vai ter a luz da vida. Mas existe uma coisa que eu preciso que você tenha na mente e no coração. Seguir a Jesus, que é a luz do mundo, e que nos dá a luz da vida, significa ter clareza existencial. Seguir a luz, que é Jesus, significa ter clareza existencial. Uma das grandes crises do homem é justamente a questão existencial, o significado da existência. Da onde eu vim, para onde eu vou, mas antes do para onde eu vou da onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou? Essa é a grande pergunta e a grande necessidade de cada homem, ter uma resposta significativa à sua existência. Então, seguir a Jesus nos dá clareza existencial. No mesmo capítulo, no versículo 14 de João capítulo 8, após Jesus declarar, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Logo depois disso, no versículo 14, Jesus fala assim, Jesus respondeu, meu testemunho é válido, embora eu mesmo o dê, pois eu sei, olha que Jesus fala assim, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Vocês não sabem de onde eu vim, nem para onde vou. Então o próprio Jesus está dizendo que ele tinha clareza existencial. Eu sei de onde eu vim, e eu sei para onde eu vou. Então, se eu estou seguindo a Jesus, se Ele diz que eu vou ter a luz da vida, que cada um de nós vamos ter a luz da vida, nós vamos ter a convicção da onde nós viemos e para onde nós vamos. Mas tem um meio termo, da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Então, seguir a Jesus, que é a luz do mundo, nos dá clareza existencial. Você e eu não viemos do macaco. Você e eu não viemos de uma explosão cósmica, que passou anos e anos e anos e foi formando, trazendo vida ao mundo. Você e eu viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Posso ouvir o seu amém? Então, uma coisa importante, seguir a luz significa, seguir a Jesus significa ter clareza existencial. Fala comigo, clareza existencial. Uma outra coisa importante, quando nós pensamos em seguir a Jesus,
é que Jesus também me dá uma clareza de referencial. Hoje, muitas pessoas estão buscando a quem modelar. Quem eu devo ter como modelo para a minha vida? Quem eu devo ter como aquela pessoa que eu vou ter como meu referencial, que eu vou modelar, que eu vou seguir? E Jesus diz para nós, ou se coloca para nós, como sendo o nosso modelo. Mas eu não peguei as palavras de Jesus, eu peguei as palavras do apóstolo Paulo. Lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1. Começa dizendo assim: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem. Observa que Paulo coloca aqui um padrão elevadíssimo, porque ele está dizendo para mim e para você, como filho de Deus, imitem a Deus em tudo que fizerem. Aí você fala assim: ai, demais, como é que eu vou imitar a Deus? Querido, querida, o filho costuma imitar o pai. Você que é pai, você que é filho, você vai ver que em muitas coisas você imitou seu pai e sua mãe. Em muitas coisas eu imitei meus pais. É natural do filho imitar os pais. E é interessante que o apóstolo Paulo fala aqui que como filhos amados nós devemos imitar a Deus. Aí você pensa assim: mas é demais eu imitar a Deus. Como é que eu vou imitar a Deus? Deus é santo, santo e santo. Pois é, esse Deus que é santo, 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 diz para mim e para você: sede santo em todo o vosso procedimento. Nós somos chamados a ser santo como Ele é santo. E Ele nos deu as promessas dEle para que nós possamos ser participantes da sua divindade. Durma com essa. Nós fomos chamados por Deus para sermos santos como Ele é santo. E diz a Bíblia: em todo o vosso procedimento. Mas eu sei que nós estamos pensando na referência. Como é que eu vou imitar a Deus? Aí eu quero voltar para João, depois eu volto para Efésios. João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 1, versículo 18. Diz aí: ninguém jamais viu a Deus. Mas o Filho único, que mantém íntima comunhão com o Pai, o revelou. Vou ler de novo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. João está falando de Jesus, falando que Jesus veio revelar ao Pai. Então, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos imitar a Deus, para que eu possa imitar a Deus, eu preciso olhar para quem, gente? Para Jesus. Eu preciso aprender de Jesus, porque quando eu aprendo de Jesus, eu sei imitar a Deus, porque eu estou imitando a Jesus. A grande questão nossa hoje, de alguns cristãos, eu não gosto de colocar, de muitos cristãos, de todos os cristãos, de alguns cristãos, é a nossa ignorância em relação ao Evangelho. Jesus fala que se nós crermos nele, nós precisamos aprender dele. E ele fala que as Escrituras testemunham dele. Então, eu quero que você entenda isso. Para eu imitar a Deus, eu preciso conhecer a Jesus, eu preciso segui-lo, e aí eu preciso imitar a Jesus. Mas eu quero voltar lá para Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 1. E nós vamos fazer uma leitura um pouquinho longa.
Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo. Está aqui a chave. Seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância. Esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Deus, o reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão. Essa era a nossa situação passada, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm a luz do Senhor. Vivam, portanto, como filhos da luz. Fala comigo assim: eu tenho que viver como filho da luz, pois o fruto da luz produz apenas o que é bom e justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participe dos feitos inúteis do mal e da escuridão. Antes mostrem sua reprovação, expondo-os à luz. É vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo. Suas más intenções, porém, ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso se diz: desperte, você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Então, uma coisa importante, querido e querida: seguir a luz que é Jesus nos dá clareza de referência. Eu sei a quem eu devo imitar. Eu sei que cada dia que passa, o mundo se torna mais pobre de referência. Mas para nós, que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus, o meu referencial, o nosso referencial é Cristo. Paulo fala em Coríntios, pois para a igreja de Coríntios: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então Paulo se coloca como modelo, mas ele fala assim: me imitem naquilo que eu imito a Cristo. Então, seguir a luz que é Jesus nos dá clareza de referência. Seguir a luz que é Jesus nos dá clareza com relação ao tempo existencial. Vou repetir. Seguir a Jesus, seguir a luz que é Jesus, nos dá clareza com relação ao tempo existencial. O que isso significa? Eu acho que nós nunca ouvimos falar tanto de morte como nos dias atuais. Tanto de morte. Eu, sinceramente falando, eu acho que você também deve estar cansado disso. Porque chega um momento que pesa o coração. Chega um momento que dá uma estranheza, um sentimento ruim, de você ver tantas pessoas perdendo a vida, tantas pessoas adoecidas. Aqueles que não estão adoecidos fisicamente, estão adoecidos mentalmente, emocionalmente falando. Porque essa situação, ela é uma situação pesada, queridos. E é por isso que nós temos que encontrar meios de nos manter saudáveis. Então eu quero que você possa pensar um pouco comigo sobre essa questão, que seguir a Jesus, seguir a luz que é Jesus, nos dá clareza em relação ao tempo existencial. É porque quando eu falo sobre a finitude da existência,
Eu sei que é algo que nós brasileiros não gostamos de falar. Eu lembro quando eu era criança não, adolescente. Eu lembro quando minha mãe fez um plano funerário. Todo mundo achou um absurdo, né? Que isso, né? Mamãe fazendo um plano funerário, isso há muitos anos atrás. Olha, mas graças a Deus, porque minha mãe era precavida de fazer o plano funerário. Porque nesse momento, quando as coisas acontecem, você não precisa ficar puxando os cabelos, porque existe já uma coisa previamente pronta. E eu sei que nós não gostamos disso. Nós não gostamos de pensar nisso, de falar nisso. Mas isso faz parte da existência humana. E quando é que eu tenho que pensar nisso? Sempre. Porque, lamentavelmente, é algo que faz parte da nossa existência. E Jesus, virando para as multidões, Ele está aqui falando do tempo dele sobre a terra, da finitude da vida dele sobre a terra. Lá em João capítulo 12, a partir do versículo 34, Jesus diz assim para a multidão. Aliás, a multidão disse para Jesus, né? A multidão disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Vou repetir. Creiam na luz enquanto há tempo. Desse modo, vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer estas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Existe um tempo da nossa existência para que nós possamos aproveitar as oportunidades ou a oportunidade de crer em Jesus. Existe um momento, a Bíblia fala lá em Hebreus, que depois da morte segue o juízo. Existe um momento que não dá para fazer mais nada. Então é por isso, e aí eu quero que o pessoal coloque um slide do Paz no Lar, é por isso que nós temos insistido com a igreja, de procurar pessoas, para que você possa nesses dias ser a boca de Deus. Aqui tem algumas imagens de algumas famílias, que nós estamos conseguindo alcançar com o Paz no Lar. Existem pessoas que nós estamos sendo boca de Deus, porque nós queremos que elas creiam em Jesus e se tornem filho da luz. Nós queremos que essas pessoas creiam em Jesus e passem, quando chegar o dia delas, porque o dia vai chegar, gente, quando chegar o dia delas, que elas possam ter a convicção de que vão estar com Deus. Eu lembro de uma mulher, eu já falei isso em uma das pregações, que estava com câncer em estado terminal, e eu fui chamado pela família porque ela queria conversar comigo. E o maior desespero daquela mulher naquele momento era o medo da morte. Era a falta de convicção, para onde eu vou? E eu conversei com aquela mulher sobre Jesus. A partir daquela noite, aquela mulher conseguiu dormir em paz. Este medo, ele é vencido quando eu creio em Jesus. Por isso que durante muito tempo, né, durante os anos o ano de 2020, todas as vezes que eu saía com a Aurimar para visitar uma família, nós cantávamos, porque Ele vive, isso. Por favor, Ralf, pega o microfone aí e canta para a gente, né? Vai, Ralf, estou falando sério. Pega o microfone e canta para a gente a musiquinha de Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você que está em casa, você que está aqui, vamos acompanhar o meu ministro de louvor oculto nesse momento e vamos cantar junto. Vamos lá, Ralf.
Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aplauda o Senhor, queridos. Observe o que ele diz assim: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso confiar. Então, nesse momento que nós vamos passar para a ministração da ceia, eu quero que você faça isso com alegria, com a certeza do seu amanhã. Por quê? Porque você está seguindo a luz que é Jesus. Então eu quero que você lembre disso. Existe um tempo, é por isso que eu preciso insistir mais uma vez com a igreja. Hoje é o tempo de você procurar pessoas que não conhecem a Cristo, para você gastar com ela 1 hora, 40 minutos, compartilhando com ela do Evangelho. Essas casas aqui já aumentaram, né? Nós temos uma pessoa, um casal que vamos fazer, que é vizinho nosso, que vamos fazer o parnolar, eles estão viajando. Nós temos um casal que vamos fazer o parnolar, acabou de fazer uma cirurgia, mas já está em casa. Então assim, como vamos fazer? Gente, voltando, repetindo, nós temos esse canal, que é a internet. É o meio que nós podemos chegar até as pessoas. Nós não temos desculpas para não fazer, porque Jesus é claro aqui: creiam na luz enquanto ainda há tempo. Essa é uma palavra que precisa estar no nosso coração, e Ele falou isso para as multidões. Creiam na luz enquanto há tempo. O tempo é hoje. O tempo é uma palavra que minha mulher gostava de usar. O tempo urge. O tempo urge. Então é por isso, querido, que eu e você precisamos lembrar: quando eu creio, quando eu sigo a luz, eu tenho clareza existencial. Quando eu sigo a luz, eu tenho clareza de referência. Quando eu sigo a luz, eu tenho clareza com relação ao tempo existencial. E isso diz muito da nossa vida. Quando nós somos mais novos, o vigor é uma coisa. Quando nós vamos amadurecendo, algumas coisas vão mudando em relação ao nosso vigor, à nossa disposição. Então assim, existe um tempo, e a Bíblia fala: há tempo para todo propósito debaixo do céu. Esse é o tempo de nós dizermos para as pessoas: siga a luz. E em vez de falar como aquele personagem desse filme que eu comentei com vocês no início da pregação: não vai para a luz, siga a luz, vá para a luz, vá para a luz. É assim que nós temos que dizer para as pessoas: vá para a luz que está em Jesus. Até rimou. Vá para a luz que está em Jesus. Vá para a luz que está em Jesus. Rimou, gente. Vou fazer um rap. E é interessante, uma coisa também interessante. Lembrando, Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Põe a mão no seu coração. Vamos passar para a nossa ceia. Vamos só ajustar aqui o cenário.
Vamos louvar o Senhor. Eu quero que você participe desse momento com muita gratidão. Fala assim para Jesus: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me fez teu filho. Muito obrigado pela maneira como o Senhor me trouxe ao teu conhecimento. Quem é esse que vem nos abraçando? Declara isso. Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele não sabe o ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo? Pode distribuir os elementos da ceia. Pode distribuir. Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. À mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da sua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, tome o lugar de honra, tome o lugar de honra. Eu sempre gosto de lembrar que a palavra de Deus fala que Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão e partiu. E quando Jesus partiu o pão, ele estava dizendo em alto bom som para os discípulos dele, para o mundo que vinha a crer nele, por aqueles que vinham a crer nele, que nós fazíamos e íamos fazer parte do seu corpo. Quando ele partiu, ele nos reuniu. Quando ele partiu, ele nos reuniu. É por isso que nós somos parte, somos membros uns dos outros. Que este pão possa fortalecê-lo também. Porque Jesus fala assim: este é meu corpo, que eu entrego por vós. E uma coisa que você precisa lembrar, quando ele fala que esse é meu corpo que eu entrego por vós, ele diz que ele levou sobre o seu corpo cada uma das nossas enfermidades. Nós queremos partir o pão, nós queremos orar por você, orar por este pão, mas orar por você, para que esse pão traga saúde, para que esse pão ministre força, força. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te damos graças pela maneira como o Senhor se partiu, pela forma como o Senhor se deu por nós.
porque quando o Senhor se deu por nós, o Senhor nos reuniu em Ti. Então, Senhor, nós te agradecemos por isso. Te agradecemos também porque o Senhor trouxe sobre si cada uma das nossas enfermidades. E neste momento, Senhor, torna realidade sobre o físico de cada um aquilo que o Senhor tornou realidade nas cruzes. Que toda enfermidade presente nos nossos corpos, presente em alguém, seja agora repreendida no Teu nome, e que haja cura, que haja cura. Aqueles que estão enfraquecidos sejam fortalecidos pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor neste momento, pela força deste pão. Que haja vigor, que haja vigor, que haja força, que haja saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coma do pão, querido. Aleluia. Tome o seu cálice. Vamos dar graças. Senhor Jesus, como te rendemos graças. Aleluia. Aleluia. O sangue inocente que foi derramado ali na cruz nos trouxe purificação de todos os nossos pecados. Muito obrigada, Senhor. Não há mais culpa, não há mais condenação. E o Senhor nos trouxe vida e uma viva esperança. Obrigada, obrigada, porque o Senhor nos lavou e nos tornou mais alvos do que a neve. Obrigada, porque o teu sangue nos purificou e hoje nós podemos chegar diante de ti. Ah, Senhor, obrigado, porque o caminho foi aberto e nós podemos adentrar no Santo dos Santos e estar na tua presença. Louvado seja o teu nome. Te damos graças. Santifica esse suco que representa o teu sangue e dele nos apropriamos pela fé da purificação dos nossos pecados e nos fortalecendo, nos desafiando, nos trazendo a nossa responsabilidade de dia a dia nos santificar na tua presença. Assim, ó Pai, nós rendemos a ti gratidão em nome de Jesus. Pode tomar o cálice. Declara isso.